Olá, estamos começando mais um 15 na TV para, como sempre, acompanhar o nosso 15 de Piracicaba. E hoje a gente recebe nosso convidado especial aqui, o goleiro do 15, Luiz Fernando. O Luiz Fernando que, como todos sabem, sofreu uma lesão durante o Campeonato Paulista no ombro e agora está se recuperando, né? Luiz, obrigado pela sua presença aqui. A gente queria saber como que está a sua recuperação, você está fazendo a fisioterapia? Boa tarde. Primeiramente, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tive uma lesão, infelizmente, durante o Campeonato Paulista e fiz a cirurgia há 1 mês e 1 semana. E aí iniciei agora essa semana a fisioterapia, previsão de 3 meses para poder voltar a jogar, a treinar. Tá tudo correndo bem, a evolução tá boa e espero voltar no tempo, no prazo mínimo, né? E Evandro Eduardo também aqui com a gente. Isso aí, Roberto. Realmente prazer estar falando aqui novamente com um torcedor quinzista. Sobre a lesão do Luiz, eu também queria destacar que toda a cirurgia do Luiz foi feita no hospital da Unimed. Então, deixar aqui o agradecimento do 15 de Piracicaba a todos os profissionais da Unimed e saber do Luiz como foi essa cirurgia lá no hospital. Correu tudo bem, até inclusive também aproveitando a deixa, né, fazer um agradecimento também para a Unimed, porque o tratamento no hospital foi excelente desde a minha chegada, o dia que eu fiquei lá também da cirurgia, o pós-cirúrgico, então toda a estrutura necessária para a cirurgia me foi dada e isso é fundamental e importante até para a recuperação, né? Olá, Roberto, Luiz, é um prazer estar aqui com vocês, né? Fazer um apanhado desse fim de semana do 15 de Piracicaba, falar da Festa das Nações, né? Daqui a pouco o Du vai comentar um pouco mais, e também dos jogos das equipes das categorias de formação do 15 de Piracicaba. Mais um fim de semana movimentado aí, vamos falar bastante sobre isso. Começando falando então das categorias de formação, né? As 3 equipes jogaram nesse final de semana. Um resultado não tão bom, né, para o Sub-15 e Sub-17, que perderam para o União Barbarense. O Sub-15 perdeu de 2-1 e o Sub-17 de 2-0. Mas, em compensação, o Sub-20 ganhou de 2-0 também do União Barbarense, né? Então, foi comentar sobre o Sub-15, né? O Sub-15, aliás, foi uma coincidência, né, na tabela desse fim de semana que as 3 equipes acabaram enfrentando o União Barbarense, né? Sub-15 e 17 em Santa Bárbara do Oeste, o Sub-20 já aconteceu no Barão da Serra Negra, né? O Sub-15 levou 2 gols do fim recentemente, a gente comentou aqui, né, Du? Nossa, no último programa a gente comentou isso, né, que o profissional a gente já sofre bastante, que o torcedor já sofre com os gols que a gente às vezes já sofreu, né, na história nos últimos minutos, e a base tá com essa cena aí também. O Sub-15 levou 2 gols, placar 2-1, né, como você já disse, 2 gols, né, um em cada fim de etapa, né? Um no final do primeiro tempo, lembrando que o Sub-15 o tempo regulamentar até os 35 minutos, né? Então, por volta de 31, 32 minutos do primeiro tempo, o União fez 1-0. O 15 empatou com o gol do zagueiro Gabriel Siqueira, com 2 minutos do segundo tempo, e aí restando 3 minutos para o fim do tempo regulamentar do segundo tempo, 2-1 para o União Barbarense. Infelizmente, né, sofremos esse revés aí. Aí o Sub-17 já foram 2 gols no primeiro tempo, né, 2 gols sofridos na primeira etapa, né, a equipe perdeu por 2-0, o União Barbarense que lidera a chave no Sub-17, né, somou mais um ponto, então mais 3 pontos e aumentou essa vantagem para o 15 de Piracicaba, né? O 15 que tinha esse objetivo de se aproximar um pouco mais, né? Diminuir essa diferença para o União Barbarense na liderança, né? Mas o lado positivo é que encerrado o turno, né? O grupo de 7 equipes, 6 jogos disputados, portanto esse primeiro turno já foi, né? Agora tem o retorno. E as equipes estão na zona de classificação ainda, né? O Sub-15 em segundo lugar e o Sub-17 em terceiro. Então, ainda se mantém entre os classificados. Esse é o lado positivo, apesar dos resultados negativos. Né? Eu acho que, além desse lado positivo, eu acho que toda a campanha mesmo, né, que o Sub-15 e 17 está fazendo, realmente estão fazendo um grande campeonato. A gente fica chateado com o jogo do Sub-17, porque a gente sabia, né, o quanto que era importante. O treinador, o Denis, vinha conversando com a gente durante a semana. Realmente, para ele, era um jogo muito importante esse contra o União Barbarense. Infelizmente, veio essa derrota. Mas, como o Evandro disse, terminado aí o primeiro turno dessa primeira fase, o time está bem classificado. Tenho certeza que, ajeitando aí os erros que eles cometeram nesses jogos aí, tenho certeza que esse retorno aí a gente vai vir bastante forte também. Lembrando que no Sub-15 e 17 se classificam os 3 melhores de cada chave, tem um índice técnico, né? Eu não me recordo agora quantos são, mas os quartos colocados também, né? Dependendo da campanha, independente do grupo, avançam, mas para garantir presença mesmo é bom ficar entre os 3 colocados
E no momento estamos, né? O Sub-15 repetindo em segundo lugar, com 10 pontos, e o Sub-17 em terceiro com 11 pontos. Então a gente encerra essa primeira etapa aí da primeira fase numa boa colocação. Próxima partida fora de casa. Então, buscar recuperar esses pontos aí, né? Quem sabe aí encostar nos líderes, né? De cada chave. O Guarani está 100% no Sub-15 e no Sub-17 o União Barbarense, como eu disse anteriormente, que lidera a chave. O próximo jogo é contra o São Carlos, né? Sub-15 e 17, e agora são mais 7 jogos, né? 7 rodadas. Exatamente. São Carlos que nós não enfrentamos, né? No primeiro turno, né? Porque o São Carlos pediu o adiamento da partida, né? O cancelamento, aliás, né? Foi cancelada a partida, o 15 ganhou os pontos, né? Já entramos no mérito dessa questão anteriormente. Então, o 15 vai enfrentar pela primeira vez essas equipes, apesar de ser um retorno. Então, como você disse aí, no próximo sábado, 9 horas da manhã o Sub-15 e 11 horas da manhã o Sub-17, no estádio Luizão, lá em São Carlos. Portanto, as equipes Sub-15 e Sub-17 abrem, né, esse retorno do Campeonato Paulista nessa primeira fase. E o Sub-20 que vem se recuperando, né? Ganhou também do União Barbarense por 2-0. Agora termina essa rodada em quinto colocado. E parece que não teve um começo tão bom de campeonato, mas parece que vem se recuperando. Vem se recuperando o trabalho do Xandão, né? Quarta partida com o Xandão como treinador, né? Foram 2 vitórias nesse final de semana, né, contra o União Barbarense, 2-0. Até o Luiz acompanhou a partida, né, Luiz? Fazer uma deixa de comentarista aí. O que você achou dessa partida? Foi bem, se comportou bem. O Xandão é um cara que estava trabalhando com a gente no profissional, né, como auxiliar do Evaristo Pisa. E é um cara que cobra muito, que exige muito. E eu acho que esse perfil é bom também na base, né? Então o time se comportou bem, jogou bem, deu poucas chances para o União Barbarense e fez um bom jogo. Acho que o principal foi isso, né, Luiz? O 15 foi pouco ameaçado, né? Eu me lembro de uma defesa do goleiro do 15, do Hunter. Então, se comportou bem, dominou a partida, né, criou chances. Fez um bom jogo, a gente tá na torcida aí pra molecada ir bem e conseguir a classificação. Foram 2 gols, então, no primeiro tempo, né? O primeiro gol, uma linda inversão do Marco Antônio, e o Fabrício fez 1-0. Pouco tempo depois, o próprio Fabrício sofreu o pênalti, que o Aguinaldo concluiu. Então, o 15 Piracicaba fez 2-0 no primeiro tempo. E, como o Luiz falou, pouco ameaçado na segunda etapa, resultado mantido, né? Foi para a 5ª posição, ultrapassou o próprio União Barbarense, né? E mais um adversário, estava na 7ª posição, agora 5º colocado, e chegou ali na zona de classificação. No Sub-20, os 4 primeiros colocados, né? Independente dos 5º lugares aí que entram por índice técnico, né? Mas os 4 primeiros colocados avançam, então o 15 encostou, né, nessa zona aí, 1 ponto só atrás do Velo Clube, que é o 4º, e da Ferroviária, 3º colocado, justamente o próximo adversário. Agora, Luiz, falando do Hunter, ele trabalhou com vocês, né? Na Série A2, o que você pode dizer desse goleiro do 15? Então, na verdade, Evandro, ele trabalhou, mas por pouco tempo, infelizmente, porque ele também teve uma lesão no ombro. Graças a Deus não foi necessário cirurgia, né? Acabou voltando mais no fim. Depois. Voltou no fim. Então, mas é um goleiro que tem boa estatura, né? Que hoje em dia é uma coisa que é muito exigida. E é um rapaz trabalhador, se dedica bastante. Eu acho que é um cara que tem potencial. Lógico, ainda é novo, né? Então tem tempo para evolução ainda. Precisa evoluir em algumas coisas, em alguns aspectos. Mas que é normal da idade, tem chão pela frente. Mas é um goleiro muito bom. Eu acredito que vai estar com a gente na Copa Paulista aí também. E é um cara que o 15 pode contar no futuro próximo aí, eu acredito. O Sub-20, Roberto, o mais interessante é que a gente vai, o torcedor também, acompanhar um pouco mais de perto, porque com certeza desse time Sub-20 vão sair muitos jogadores que vão compor o elenco do 15 de Piracicaba na Copa Paulista. A gente já sabe a situação que o 15 vai entrar nessa competição, né, a situação difícil que o clube passa. Então, com certeza, muitos jogadores dessa equipe Sub-20 do 15 de Piracicaba que está disputando o Campeonato Paulista provavelmente vão fazer parte do elenco e alguns até, talvez, disputando a titularidade, né, ou como reservas imediatos. Enfim, a gente ainda está muito cedo, né, na montagem do nosso elenco para a Copa Paulista, mas inclusive até o Hunter com certeza deve ser ali o seu segundo goleiro, talvez terceiro goleiro, né, Luiz? Com certeza. Eu acredito assim, bom, eu acho que a gente tem que partir do princípio que todo mundo tem condição de disputar a posição, né? Acho que não tem titular absoluto. Na verdade, como você falou, está tudo muito cedo, né? Não tem comissão técnica definida, elenco e tal. Mas, de qualquer forma, tanto ele quanto o Léo também, que é o goleiro que renovou o contrato com o 15 agora também. Trabalhei um pouco, também estava voltando de cirurgia, né, do joelho. São bons goleiros e a gente vai disputar a posição e quem tiver melhor vai jogar. É claro que talvez pela minha idade ou pela experiência de A2 também,
Talvez largue um pouco na frente, mas acho que a disputa tem que ser mantida, a disputa sadia, e quem tiver melhor vai jogar e ajudar o 15. Lembrando que a gente gravando o programa ainda antes do Conselho Técnico da Copa Paulista, né? Então ainda não temos detalhes sobre a competição, mas eu acredito que a federação deve optar novamente, né, para aquele esquema dos meninos da base poderem ser inscritos, né, além do limite de 28 atletas, né, que já foi na Copa Paulista do ano passado e na Série A2 desse ano, o que abre oportunidade para isso que você falou dos atletas do Sub-20 atuarem, né? Mais um motivo, né? Mais um motivo ainda, né, para a gente utilizar bastante aí esses meninos, o que deixa um pouco os treinadores de cabelo em pé, né? Tanto o Xandão como o Denis, porque a partir do momento que o profissional acaba utilizando alguns jogadores do Sub-20 para compor o elenco da Copa Paulista, aí quem vai buscar jogador é o Xandão no Sub-17 do Denis e o Denis no Sub-15, né? Então aí quem fica de cabelo em pé são os treinadores, né? Já aconteceu isso. Nesse fim de semana, o Brasília foi o titular, o zagueiro, né? Jogou ao lado do Muriel na defesa do Sub-20, ele é Sub-17 ainda, também assim, atuando na equipe Sub-17. Né? A gente destacou com o Juninho aqui na semana passada, né, que o Sub-17 tinha levado apenas um gol na competição, então o Brasília vinha sendo um dos destaques e já foi promovido, já foi titular do Sub-20 no último fim de semana. Né? O que acontece com isso? E nesse Sub-20 já tem alguns atletas que já tem essa bagagem de, se não atuar, né, de vir trabalhando. O próprio Ellison, o Hugo, trabalharam com vocês, né, Luiz? Sim. Já tem um tempo, já pegaram o Rubens, né, que não vem atuando, mas é um garoto. Então, são vários atletas de Sub-20, o próprio João Pedro também. João Pedro. Por mais que não tenham atuado, já pegaram uma certa bagagem. E isso acaba favorecendo bastante o atleta, né, Luiz? Essa vivência, mesmo que ele não entre numa partida oficial, mas está no dia a dia ali com vocês. Não, com certeza, faz toda a diferença. É importante para a evolução, né, do jogador, porque querendo ou não, a base é muito diferente do profissional, né? Quando você faz essa transição, claro, tem jogadores que são diferenciados, assim, que não sentem. São as exceções. São as exceções, que com 17, 18 anos são titulares nos seus times, mas são exceções, né? Na maioria dos casos tem uma diferença muito grande, o dia a dia, o jogador chega mais inibido, né? E é bom para ele soltar, bom para ganhar confiança. O Rubens, como vocês falaram, principalmente atuou, né, como titular em algumas partidas, foi muito bem, é um moleque que tem potencial muito grande, né? E, então foi importante o Ellison, tanto o Hugo também, que esteve com a gente lá, são jogadores de potencial e que estão ajudando no Sub-20, eu acredito que com certeza vão ajudar também no profissional na Copa Paulista. Aproveitar então para perguntar como foi a sua transição, como que foi a sua base, essa transição, o que você pode passar talvez para esses meninos que podem estar nos assistindo, né? Conselho que você daria para ele nessa transição? Olha, eu fui promovido profissional a primeira vez com 18 anos, né? Eu fiz toda a minha categoria de base no Corinthians, né? Foram 12 anos de Corinthians, desde o futebol de salão até o profissional. Foi o Emerson Leão que depois eu fiz uma Copa São Paulo, apesar da gente não ter feito uma campanha, a gente caiu nas quartas de final, se eu não me engano, para o Cruzeiro, que foi o campeão inclusive. Mas eu fiz uma competição a nível individual muito boa, e aí o Emerson Leão era o treinador na época, e ele me promoveu profissional. Então assim, como eu falei, quando você chega no profissional, é uma transição grande, por exemplo, Corinthians, que é um time grande, então você está todo dia olhando na TV, aqueles caras que você fala, puto, o cara tá na TV e tal, e você está assistindo, de repente você está com ele no vestiário, né, do lado ali, então você sente um pouco, né, você até se assusta, né, chega inibido e tal, mas é importante, porque você acaba ganhando a rodagem, vê como funciona, e um conselho que eu tive do Emerson Leão, que eu carrego para minha vida e passo para os meninos mais jovens também, quando a gente conversa, principalmente os goleiros, que estão mais no dia a dia ali. Ele me chamou e falou assim, cara, não fica tranquilo, porque aqui não tem muita diferença não. Ele falou, a bola é redonda do mesmo jeito, que na base é aqui, não muda nada, o campo é do mesmo tamanho, o gol é do mesmo tamanho, então fica tranquilo, faz o seu trabalho bem feito e vai dar tudo certo. Então eu levei isso pra mim e foi uma transição boa, assim, é claro que goleiro, a possibilidade de jogar é mais demorada, né? Então eu subi, era o quarto goleiro. Se fosse do São Paulo, então acho que ia ficar um pouco mais difícil. Certeza. E então assim, é bom porque você vai treinando, né, o dia a dia ali, e aí você vai se acostumando, tal, vai vendo a diferença. Claro, o nível de qualidade é maior, é claro, né, ainda mais num clube grande. Mas foi importante os conselhos que eu tive de um cara que era especialista na posição também, o Leão, né, goleiro de seleção. E também eu fui muito bem acolhido pelo elenco da época, os goleiros também, né, que estavam lá. Então foi uma transição tranquila e que me ajudou muito, né, para minha estreia no profissional depois de 2 anos. E o seu sonho sempre foi ser goleiro mesmo? Você nunca pensou em jogar em outra posição? Então, na verdade, assim, eu comecei muito cedo, né, com 6 anos de idade. Na verdade, minha mãe me colocou para jogar futebol para brincar, para fazer amizades e tal.
E aí eu lembro que o primeiro treino meu foi na linha e eu não fui bem. Aí o treinador na época jogou uma bola pra mim, assim, tava fazendo uma brincadeira, ele jogou e eu pulei, não tive medo de me jogar no chão. Ele falou, pô, tu vai ser goleiro então, não tem medo do chão de se jogar, vai ser goleiro. E aí eu fui, acabei indo pro gol e realmente, pra idade, eu não tinha medo, me jogava e tal. E aí foi muito rápido, era um clube lá perto da minha casa, e aí a gente foi fazer um treino contra o Corinthians, né, contra a molecadinha do Corinthians. A gente tomou uma sacolada, mas eu fiz umas defesas boas, tal, naquele negócio, e aí o treinador do Corinthians me chamou na época. E aí eu fui, entrei e aí acabei pegando gosto, então assim, na verdade, já iniciei no gol e não saí mais. Evandro, só para não perder o gancho, desculpa, do Roberto, você falou do futsal, eu queria saber o que o futsal te ajudou na questão dos fundamentos para ser goleiro, se tem algum diferente? Então, com certeza, a gente fala que, principalmente jogador de linha, né, desenvolve muita habilidade, né, quando joga futsal, porque é um espaço curto, tem que pensar rápido. E eu acho que para goleiro, e é uma das características que eu tenho, e eu acho que o que me ajudou muito foi isso, é o reflexo, né? Agilidade, porque o salão é muito rápido, então você tem que ser muito ágil para fazer as defesas. E aí eu joguei de salão dos 7 anos aos 12 de salão, e depois fiz a transição para o campo, e aí fiquei só no campo. Então isso me ajudou na questão de velocidade, raciocínio rápido e reflexo, né? Que é a característica do salão. Só ia encerrar o assunto do Sub-20, né? Lembrando do próximo jogo, que vai ser na sexta-feira, normalmente é no sábado, né? Esse vai ser o próximo na sexta-feira, 3 horas da tarde, contra a Ferroviária, nesse confronto aí de 6 pontos, né? Ferroviária, como eu disse anteriormente, 1 ponto apenas à frente do 15, lá na Arena da Fonte, em Araraquara. E voltando aí ao assunto do Luiz, então uma curiosidade que a gente sempre tem, né? Quem eram as suas referências, Luiz, quando você começou ali, né? Brincadeira de garoto, ele sempre, quando defende uma bola, fala um nome ali, né? Defende. Quem eram as suas referências na época? Eu lembro, assim, quando eu era bem moleque, a gente treinava, às vezes, o campo ali, né? Era de tarde. E quando acabava o treino, a gente ia correndo na época no Corinthians, treinava na Fazendinha, né? Na antiga Fazendinha. No Parque São Jorge. Parque São Jorge, A base joga lá até hoje. A base ainda joga lá, né? Então, mas antigamente profissional treinava lá. Certo. Então a gente ia pro Alambrado e eu via muito Ronaldo. Que é Ronaldo e tal, e eu ficava no Alambrado, cara. Eu inclusive tenho até hoje um colete que ele me deu de estar treinando, e eu, dá um colete, tá? Ele pegou e jogou, eu tenho até hoje. E, então, a princípio foi o Ronaldo, né? Que eu via, tava ali presente e tal. Depois teve a transição que fez uma história bem legal no Corinthians também, foi o Dida, né? Então a gente também assistiu os treinos do Dida, um goleiro excelente, assim, uma qualidade técnica absurda. Então essas foram as minhas referências quando eu era mais jovem. E depois, né, com o passar do tempo, assim, inclusive até essa semana aproveitando falar, o Buffon, né? Para mim, o melhor da posição de todos os tempos e que se despediu da Juventus, né, depois de 17 anos, esse final de semana agora. Para mim, é a referência como atleta, por tudo que conquistou, e não conheço pessoalmente, mas de ouvir as pessoas falar como pessoa também, é um cara que tem um carisma muito grande. Para mim, como goleiro, é o maior que eu vi. O Brasil está bem servido hoje, inclusive com os goleiros da Copa e os 3 escolhidos? Tá sim. Eu acho que o Tite foi feliz na convocação. Eu também... Talvez ali teria um espaço, na minha opinião, para o Vanderlei dos Santos, que é um goleiro que nos últimos anos tem se destacado, mas acho que está bem servido. O Alisson é indiscutível, um goleiro que de seleção de base, né, desde sub-15 até o profissional agora, um cara diferenciado, está fazendo uma história bonita na Roma também, e o Ederson também, um campeão inglês agora com o Manchester City, novo, né, então acho que o Brasil está servido não só para essa Copa, mas para as próximas também, está muito bem servido. Inclusive os goleiros brasileiros hoje conquistaram lugar na Europa, né, Luiz? Antigamente não tinha muito isso, né? Quanto você vê de importância para um goleiro, para um atleta da posição, esse espaço no exterior? E sua experiência não foi na Europa, né? Mas fora do Brasil, em Mianmar, lugar diferente, né? Uma curiosidade que desperta na gente. Então eu gostaria que você abordasse essas duas questões. Quanto a abrir portas, não é muito da minha época, né? Não sou tão velho assim, mas eu lembro que foi o Taffarel, já escutei falar o Taffarel, né? Foi o primeiro no Parma, né? Inicialmente. Depois teve o Dida no Milan, o Júlio César na Inter de Milão, que foi campeão da Champions League, inclusive. Então isso aí abriu esse leque, porque antigamente só se falava dos jogadores de linha, né? E não dava muito espaço para os goleiros. E aí esses caras foram os caras que abriram o mercado. E até hoje, inclusive, tem muitos goleiros jogando lá fora, né? Então, e inclusive eu tive uma experiência assim na Europa. Foi no Chipre, que fica ali perto da Grécia, em 2014. E o brasileiro é muito respeitado lá fora, né? Em todas as posições, inclusive de goleiro. Quanto tempo você atuou lá? Eu fiquei lá quase 8 meses. Foram quase 8 meses. E foi uma experiência bem bacana, como você falou. E tenho um respeito muito grande do brasileiro. Eu fui, inclusive, apesar que eu fui na época de 2014,
O Brasil estava na Copa e teve aquele acidente contra a Alemanha e eu estava assistindo com os caras tiraram muita onda, mas eles respeitam muito o brasileiro pelo futebol, a gente tem que quebrar algumas barreiras da questão do profissionalismo, né? Porque eles acham que o brasileiro não é tão profissional quanto os europeus. Mas está mudando, né? Hoje está muito globalizado também. E Mianmar foi uma experiência, foram 2 anos lá, né? Um país que fica na Ásia, próximo ali à Tailândia. E foi uma experiência muito boa, assim. Eu cresci como profissional porque é uma outra forma de jogar, né? E a gente aprende muito também. Mas culturalmente, para minha vida pessoal, foi excelente, né? Você aprende a conviver com outros tipos de pessoa, outra cultura, alimentação, assim. Então, você cresce muito. Eu cresci muito como atleta, mas também como pessoa. Você adaptou bem? No começo é um pouco difícil, né? O idioma não teve tanto problema, porque foi um país colonizado pela Inglaterra, então eles falam inglês. Então, eu falo inglês, então não tive tanto problema quanto a isso. Agora, a alimentação é complicado, assim, não dá pra comer o que os caras comem, os caras comem uns negócios bem estranhos, exótico, mas tem mercados internacionais lá que você consegue achar arroz, feijão, carne de boi, que é o que a gente está acostumado a comer, né? Eles não comem muito. Então, assim, no começo um pouco, mas depois com o tempo a gente se acostuma, se adapta e eles recebem os estrangeiros lá muito bem, também brasileiro, inclusive. Quando você fala que é brasileiro, o cara já abre um sorriso, né? Acho que em qualquer lugar do mundo. Então foi bem bacana, uma experiência legal e que me acrescentou demais. Luiz, você tinha falado da Copa Paulista, né? A sua permanência no 15, então, para a Copa, tá acertada? Tá acertada. Eu tinha um contrato até abril, né? E aí tive a lesão, então até fazer um agradecimento também para todo o staff do 15 de Piracicaba, o presidente Celso, que foi um cara muito correto, seguiu estritamente o que manda a lei, né? E também até por questão de reconhecimento, né? Porque de uma forma ou outra eu acabei continuando, treinando e até inclusive fazendo um jogo lesionado, né? Então teve todo esse reconhecimento. Semana passada agora a gente já chegou num acordo e o contrato vai ser estendido aí. E como o Du falou, né, o 15 está passando por dificuldades financeiras e provavelmente na Copa Paulista vários, como ele falou, jogadores do Sub-20 vão participar. Como que você enxerga a participação do 15 nesse campeonato, que vai ser um campeonato bem difícil para o 15, né? Talvez não tenha condições de se reforçar muito bem, mas como que você enxerga esse campeonato? Então, eu acho que é muito cedo para a gente falar assim da minha expectativa, porque a gente não tem, né, por exemplo, eu e o Cunha, André Cunha, né, estendemos o nosso contrato, tem esses atletas que nós já falamos que estavam no profissional, que eu acredito que provavelmente vão estar junto, mas ainda falta comissão técnica, né, então assim, é tudo muito cedo ainda para a gente poder falar de expectativa. A expectativa é que o clube consiga montar um bom elenco, para a gente poder fazer uma boa competição, porque o 15 é uma camisa muito tradicional do interior, né, eu acho que quando entra em qualquer competição que seja, tem que entrar para chegar longe e almejar o título. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente poder falar disso, porque ainda não temos nem comissão técnica, nem jogadores para a gente poder analisar qual que é onde a gente pode chegar, o que a gente pensa. Então, acho que é tudo muito cedo para falar. A expectativa é boa e que montem um bom elenco para a gente chegar forte aí. Roberto, eu reforço as palavras do Luiz, porque realmente, né, assim que chegar a comissão técnica, o treinador pode trazer alguns jogadores da sua confiança que venham a reforçar o 15 de Piracicaba. E outra coisa que na hora de um jogador tomar a decisão entre o 15 de Piracicaba ou outra equipe, muitos deles optam pelo 15 de Piracicaba pelo fato do clube honrar com seus compromissos, né? Principalmente salário. A gente sabe que o 15 passa por dificuldades, mas a maioria das equipes que vai disputar a Copa Paulista também, né? Então, nessa hora, o jogador, na hora de escolher, ele acaba escolhendo o 15 de Piracicaba pela tradição que o Luiz falou que o clube tem e pelo histórico, né, recente, aí de honrar com seus compromissos, de oferecer uma boa estrutura para o jogador. Então, isso acaba sendo uma vantagem do 15, mesmo com dificuldades de conseguir trazer bons jogadores devido a essa boa fama que o clube tem no mercado. Não, é verdade. As referências são muito boas, né? Antes de eu vir para cá, conversei, claro, com uns amigos que já estiveram aqui, trabalharam aqui, e as referências são ótimas. Além dessa questão do honrar os compromissos, que hoje, infelizmente, é a realidade do Brasil, até em clubes grandes, é complicado. Trabalhar com futebol não é fácil aqui no Brasil. Falta muito apoio, né, de quem deveria apoiar, na verdade. Mas fora essa referência, tem a questão da tradição do clube, né? Porque é um clube que sempre chega. Ano passado eu não estava aqui, mas eu sei que com certeza teve dificuldades para disputar a Copa Paulista. Sim. E mesmo assim chegou muito longe na competição, né? Com um bom time. Então o jogador pensa muito nisso, né? Numa cidade, que é uma cidade maravilhosa aqui para morar, a estrutura que o clube oferece e o peso e a tradição da camisa, né? Então até disputar uma Copa Paulista, de repente vislumbrando aí o ano que vem uma disputa Série A2 também, que é um campeonato de grande expressão aqui no estado. Então com certeza eu acho que o 15 tem tudo para montar um bom time aí.
Você já disputou pelo Red Bull, né, Luiz, a Copa Paulista, né? Qual a sua experiência na competição? Eu disputei em 2010 a primeira Copa Paulista, nós somos vice-campeões, perdemos a final pro Paulista. E disputei também em 2013. Então, sim, é um campeonato difícil, não é um campeonato fácil. Porque eu acredito que no segundo semestre, tirando talvez aí até a Série C do Brasileiro, né, que já é um nível um pouco melhor, tal, eu acho que depois vem a Copa Paulista, até melhor que a Série D do Campeonato Brasileiro ou outras Copas que tem em outros estados, né. São Paulo é um estado que tem normalmente as competições mais difíceis. Eu dou um exemplo, por exemplo, da A2. Eu disputei, já havia disputado outras vezes a A2, e disputei também campeonatos estaduais em outros estados. E eu posso falar com toda certeza que a A2 é um campeonato muito mais complicado e competitivo do que o Campeonato Mineiro, do que o Campeonato Gaúcho. Sim, primeira divisão, né? De primeira divisão, com certeza. A A2 é mais forte que muitos campeonatos de primeira divisão de outros estados. Ô, Du, até uma coisa que a gente comentava, né, sobre a Copa Paulista, é que ela começa em agosto, né? E também muitos atletas, até nesse gancho que o Luiz comentou, né, sobre o nível, atletas que estão disputando Série D e Série C, de repente, né, podem reforçar as equipes na Copa Paulista, que pode aumentar até um pouco o nível técnico da competição, né? O Evandro lembrou bem, realmente, né? Algumas equipes já estarão desclassificadas, né, em agosto da Série D e até da Série C também, às vezes já não tem mais chance, né, a equipe. E realmente, o jogador ele quer jogar, ele quer jogar, tem que estar atuando. Então, realmente, muitos bons jogadores vão estar desempregados, vamos dizer assim, em agosto, que pode virem a ser reforços, aí levar o nível técnico da Copa Paulista, realmente. E nesse final de semana a gente teve a Festa das Nações lá, né? 15 esteve lá presente, como que foi? Exato, a gente, mais um ano aí de Festa das Nações, estivemos presentes lá na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, com o stand do 15 de Piracicaba logo atrás do palco, e agradecer já, deixar aqui o agradecimento a todos os torcedores, todo o público que compareceu, que visitou o nosso stand, o pessoal que comprou os produtos do 15 de Piracicaba, tirou sua foto. E até nessa linha que o Luiz até falou, né, que a cidade é muito boa, e a Festa das Nações é uma festa que tem muito a cara de Piracicaba, talvez seja aí a maior festa tradicional, popular aí de Piracicaba. Eu queria saber, o Luiz foi, né, até lá o stand também, a nosso pedido, visitou lá o nosso stand, visitou um pouco, gostou da festa, Luiz? O que achou? Gostei, na verdade me surpreendeu até, porque quando falava, vai ter uma Festa das Nações e tal, eu imaginei que seria uma coisa menor até, de verdade. E quando eu cheguei lá, até me assustei com a grandiosidade, muito grande, espaço muito bom, acho que toda a estrutura muito bem organizada, as comidas muito boas também, e eu estive lá no stand do 15 também, estava bem bacana, foi legal, foi um dia legal, a gente poder conversar também, tá mais próximo do torcedor, né, que ia lá, reconhecia, e foi bem legal, gostei bastante, e mesmo que não estiver aqui no ano que vem, talvez venha para visitar. Legal, a Festa das Nações, né, a gente participa há muito tempo já, desde 2010, se eu não me engano, 2009. Eu nem estava no 15 de Piracicaba, mas já escutei relatos das outras festas das nações. E a cada ano a gente tenta, né, inovar alguma coisa, tenta pensar em alguma coisa para oferecer para o nosso torcedor. Esse ano a gente lançou produtos alusivos à Copa do Mundo, que tinham ligação com o 15 de Piracicaba. A gente também homenageou os 3 piracicabanos que foram campeões mundiais com a seleção brasileira, que é o Mazola, o Desord e o Coutinho. Esses 3 jogadores, grandes jogadores da história do futebol brasileiro, são piracicabanos de nascimento, e o Desord tem uma história incrível, né, com o 15 de Piracicaba. Depois do 15 foi jogar no São Paulo, é ídolo no São Paulo também. Então homenageamos esses 3 piracicabanos que representaram a nossa cidade e foram campeões mundiais com a seleção. E também criamos aí diversos produtos, temos agora camisetas, boné, chaveiro, tudo ligado à Copa do Mundo, mas também ligado ao 15 de Piracicaba. Não adianta, né? O torcedor que é do 15, ele tá sempre querendo mostrar, né, o seu amor pelo 15 de Piracicaba, e agora nessa Copa do Mundo vai poder mostrar aí o seu amor pelo 15 e também torcer pela seleção brasileira. Foi bem legal a Festa das Nações. Luiz, obrigado pela sua presença aqui, então, e boa sorte na continuação da sua recuperação, né? Tá bom, obrigado. Eu agradeço pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui. Agora é ter tranquilidade, paciência, né? Recuperar bem para poder voltar legal na Copa Paulista e fazer uma grande competição. Ô, Roberto, só antes de aproveitar que o Luiz conosco, eu gostaria de lembrar um momento muito importante na Série A2, acho que um dos principais, que foi lá em São Bernardo, quando o Samuel
sentiu a contusão no aquecimento e o Luiz foi escolhido, né, para ser substituído. E destacar, né, que mesmo com problema no ombro, ele se colocou à disposição para ir a campo, para atuar numa partida que decidia a classificação no 15, né? Então, o Du também estava naquela oportunidade. Eu acredito que foi os momentos, isso que é muito bacana, né, pra gente que gosta do futebol, né? Que isso que a profissão nos permite de ver o relato do Luiz no vestiário, né, comentando que podia estar na mesa de cirurgia, mas, né, estaria ali em campo defendendo a equipe. Então, gostaria, Luiz, que antes de você se despedir aí, lembrar desse momento que foi tão marcante para a gente nessa campanha. Só antes do Luiz contar a história, reforçar que realmente naquela oportunidade eu estava fazendo algumas filmagens para fazer os vídeos, né, de bastidor do 15 de Piracicaba, e realmente quando eu comecei a escutar tudo aquilo, porque eu não sabia da situação do Samuel Pires, enfim, né? Aí quando eu comecei a escutar tudo isso, aí eu ouvi o Samuel falar, o Luiz falar, aí depois eu, por um acaso, consegui flagrar, né, o Samuel chorando, né, por não poder estar em campo. Então realmente foi daquelas experiências, né, que você vive no futebol que você nunca vai esquecer. Então, e fechou com chave com certeza de ouro, foi né? para você também, né, Luiz? E fechou com chave de ouro porque ele não levou gol e o 15 conseguiu a classificação. É verdade. Eu acho que o futebol, nós somos privilegiados de trabalhar com futebol, de verdade. Tem os prós e contras, mas é uma paixão e realmente esses momentos ficam marcados, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu tive a lesão no ombro, né, e eu conversei com especialistas, 2 especialistas, um de Piracicaba, um de São Paulo, um amigo meu, e eles chegaram à conclusão de que era cirúrgica, né, seria necessária uma intervenção cirúrgica. Mas conversando, o Evaristo Pisa veio conversar comigo, o diretor de futebol, o Beto, na época, né, solicitando se eu poderia, de repente, continuar, né, indo aos jogos, mesmo que não jogando, mas pela presença, né, poder passar uma energia positiva no vestiário, no dia a dia ali do clube. E eu conversei com os médicos e eles falaram que não teria problema, o que limitaria a minha presença lá seria a minha dor. Então eu falei, vou continuar, né, a gente estava chegando na reta final e eu acho que esses momentos cabe, né, um esforço maior para estar junto, né, porque a gente sabe tudo que o 15 faz e investe e estava investindo para conseguir o acesso, né, então acho que nesse momento a gente tem que deixar um pouco de lado a individualidade e pensar no todo, né? Pensar no clube, pensar na cidade, que é uma cidade que vive futebol, que é apaixonada. E eu me coloquei à disposição e continuei indo aos jogos, né? No caso de ser necessário entrar num jogo, eu me coloquei à disposição. E foi o que são aquelas coisas que eu acredito que nada acontece por acaso, né? E foi o que aconteceu de ter que entrar numa partida que talvez tenha sido a mais importante da primeira fase, que era um jogo que a gente precisava do resultado para conseguir a classificação, né? E dependia de outros resultados também. E aí no dia o Samuel Pires sentiu a lesão e aí eu tive que entrar no jogo, assim, claro que eu não estava treinando, então assim, rolou aquela ansiedade, né, puta, e agora, um jogo tão importante, eu não posso errar, tenho que estar bem, não sabia como como ia reagir o meu ombro, né, se eu ia sentir ou não a lesão. E aí eu falei, bom, mas vamos encarar. E aí o que você falou ali do relato ali foi isso, porque como eu falei, nada acontece por acaso, né? Então, foi o que eu passei para eles, que a gente tinha que aproveitar a oportunidade que Deus estava nos dando, né? De estar vestindo uma camisa de tradição, de estar vivendo um momento como aquele, de chegar num momento como aquele, um jogo tão importante, que valia uma classificação, que valia um sonho, né? Um acesso. E que eu estava tendo a gente poder aproveitar essa oportunidade, não deixar passar, né? A vida é feita de momentos e aquele dia nunca mais ia voltar. Então, a gente aproveitar as oportunidades, né? E eu estava tendo a oportunidade de jogar uma partida como aquela, porque eu poderia e deveria estar numa mesa de cirurgia, né? Já deveria ter passado uma cirurgia. Mas Deus reservou aquele momento de poder jogar e participar. E graças a Deus tudo correu bem. Como você falou, uma partida, nós conseguimos um empate, não sofri gols e fiz uma partida segura, uma partida boa. Nós conseguimos a tão sonhada classificação. Foi um momento bem bacana, né? De poder comemorar com os torcedores que estavam lá, que viajaram até São Bernardo. Então foi um momento bem bacana e com certeza eu vou guardar para o resto da minha vida aí. A gente vai por aqui então com o 15 na TV, mais uma vez agradecendo o Luiz Fernando e ao Du e Evandro também pela presença. Valeu, Roberto, obrigado a todos aí, até uma próxima. Assim, também deixo o meu abraço para o torcedor quinzista, até o próximo programa. Vamos ficando por aqui então com o 15 na TV, você pode acompanhar as nossas redes sociais, tanto do 15 de Piracicaba quanto da TV Unimap. E a gente volta na semana que vem, tchau!